Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no dia de hoje venho iniciar uma série que pretendo manter, e pelo menos enquanto vocês acharem que vale a pena, que é uma série mais de entretenimento, aquela ligação entre infotainment em que eu vou dar algumas opiniões sobre alguns temas que vão ser abordados em determinados vídeos que eu vou trazer, vídeos esses que vêm dos escombros dos sítios mais obscuros da internet, é verdade, meus caros. Vamos então ver aqui vídeos da Cultura Woke, que é uma série de reacts, como podem perceber. Digam-me nos comentários o que é que vos parece, se gostam, se não. Gostava só de deixar um disclaimer, porque é o primeiro episódio. Eu venho reagir a alguns criadores de conteúdo, a alguns ativistas de justiça social, se lhe quiserem chamar assim, e portanto eu vou fazer alguns reparos às opiniões das pessoas, posso até lançar uma graçola ou outra. Peço que, se conhecerem algum dos criadores de conteúdo, que não vão aos comentários ofender, maltratar. O objetivo não é esse. O objetivo é eu dar as minhas opiniões e entreter-vos ao mesmo tempo que o faço, e portanto não façam isso. É uma coisa que eu estou a desencorajar desde o primeiro episódio. Não quero que ninguém se sinta maltratado na internet por dar uma opinião da qual eu discordo. Portanto, vamos então entreter-nos um bocadinho, rir-nos um bocadinho e fazer o nosso comentário sobre estas questões da cultura woke, que eu acho que é sempre importante. E vamos começar, e neste momento vamos começar com um vídeo de justiceiros sociais, precisamente, e portanto para aqueles que... Estes vídeos são todos em inglês, porque graças a Deus não tenho conteúdo desse em Portugal, e portanto tem legendas em português. Eu dei-me esse cuidado para aqueles que possam ter mais dificuldades em inglês. Têm as legendas numa barra amarela sempre em português. Se tiverem facilidades em inglês, vão conseguir acompanhar facilmente o vídeo e portanto vamos então começar. Please do not use gendered language to address everyone. James Jackson, Sacramento, he, him. Brian Laverne, he, him. Hi, I am Andy P. From Los Angeles, they, them pronouns. Thank you, Chair. Nick, he, him, his from Twin Cities. James Jackson, Sacramento, DSA, he, him. Hi, my name is Onlin Wang. I use he, him. This is Chris, he, him from Cleveland. This is Daniel Ray from Piedmont. He, him pronouns. A lot of people were asking in the comments. Bom, meus caros, antes de passarmos aqui a este segundo vídeo, quer dizer, pelo menos um dos responsáveis deste evento pede que não se utilize linguagem de género, pronto, estas alucinações que determinadas pessoas têm nos dias de hoje, que não se utilize linguagem de género para nos referirmos uns aos outros ou para nos referirmos a todas as pessoas. O que é que estes artistas fazem? Dizem o nome, dizem de onde são e dizem os seus pronomes, é verdade. Eu, da minha parte, o que eu considero é, se a única coisa que vos distingue das outras pessoas é a vossa identidade de género, muito provavelmente vocês não são assim pessoas tão interessantes. Mas bom, vamos ver o segundo vídeo, que isto ainda vai piorar, porque se vocês acharam que este foi mau, preparem-se, porque a minha investigação nos escombros da internet foi intensa e isto vai piorar de vídeo para vídeo. São apenas 3 vídeos, mas isto vai piorar. Vamos ouvir. A lot of people were asking in the comments of my last couple of videos about my anchor chart. So here you can see a couple of other anchor charts that I have about my pronouns. It says, my name is Mix Cogdill. My pronouns are Z, Zem, Zir, and Zirs. Mix C is my teacher. Z is multilingual. First day, I had 20. Portanto, o que vocês veem aqui é uma professora, e isto infelizmente não é caso isolado na América. E porquê é que eu acho que estes vídeos, do ponto de vista dos Estados Unidos da América, também são importantes? Porque, como sabem, não há maior importador cultural dos Estados Unidos da América do que nós, os europeus. É verdade. Portanto, se vocês acham que isto está mal nos Estados Unidos da América, preparem-se, porque daqui a uns meses, 1 ano ou 2, muito provavelmente vamos ter estes artistas a fazer este tipo de comentários aqui, em Portugal, na Europa, etc. E, portanto, temos uma professora, sinceramente não sei quais é que são as idades dos alunos que a própria ensina. O que é facto é que a própria decidiu pegar em ideologia de género e enfiá-la pela garganta abaixo dos alunos, em que ela põe no quadro, portanto, uma coisa completamente narcisista, e vemos que isto é um padrão nestas pessoas, quer dizer, uma coisa completamente narcisista, põe no quadro onde ela escreve a matéria, que deveria ser uma matéria minimamente imparcial ideologicamente. Mas a ideia não é essa. Eu não quero que pensem igual a mim, quero que tenham liberdade para pensar e que não haja condicionamentos logo numa idade tão precoce. Quer dizer, mas como assim pronomes? Pronomes de palavras que não existem. Vocês não definem os vossos próprios pronomes, isso não funciona assim. Vocês têm um sexo que é aquele com o qual nascem, aquele que vos é atribuído através dos vossos órgãos sexuais, dos vossos cromossomas, da vossa estrutura, da quantidade de testosterona que têm no corpo, e portanto, isso não é uma coisa que seja decidida, que seja autoimposta pelas pessoas. Vocês nascem com um sexo e é isso que vão ter até ao fim da vida, não há mais nada. E se a única coisa que vocês têm, e já dizia há bocadinho e volto a dizer, se a única coisa que vocês têm para vos distinguir das outras pessoas é a identidade de género, eu acho que vocês deveriam tornar pessoas mais interessantes, ou pelo menos
procurarem algum tipo de ajuda, que não é vergonha nenhuma. Atenção, eu não digo isto de um tom irónico. Eu próprio já tive problemas de sono que tinha a ver com problemas neuroquímicos que eu tenho. Havia um neuroquímico que eu não estava a produzir de forma adequada e, portanto, tratei desse problema e felizmente já durmo de forma adequada. De certa forma não é a mesma coisa que eu estou a comparar, mas eu também procurei ajuda para um problema que tinha, que eu considero ser menos grave, mas que eu acho que é digno de procurar ajuda e, portanto, não creio que essa questão dos pronomes seja algo mais do que ideologia ou até mesmo uma questão patológica. Vamos ouvir o último vídeo e digo-vos, se acharam os 2 anteriores maus, preparem-se porque este ainda vai piorar. Isto, e já agora para vos dar um contexto, isto também é um professor que teve alguns problemas com os pais dos alunos. Vamos ouvir. 25 students. By day 2, I had 19. Because 6 parents switched out of the class because they saw me. 4 days until Pride Month and our amazing Pride event with the Mill Valley District. And they were like, there's no freaking way. Before I even got a word in. I myself, as a non-binary individual, do not identify as transgender. Do I think that it is okay for a parent to see me and go, not around my kid? No, I don't think that's okay. Not only am I wearing makeup, but I got a t-shirt from downstairs. You can't dress code me because I'm the teacher. I feel like that's really crossing the line because you are, for lack of better words, discriminating against me openly. Pronto, já sabem, estas pessoas são todas vítimas, etc. Mas reparem, como vocês conseguiram perceber pelos cortes deste vídeo que eu achei particularmente engraçados, os cortes deste vídeo mostram um professor que é criador de conteúdo e que é um homem que nunca vai ser outra coisa, perdoem uma expressão, mas é verdade. Um homem que é criador de conteúdo, que se veste de determinada forma, que pensa de determinada forma, que acredita que tem determinados pronomes. E os pais, porque esta pessoa em causa é viral, e os pais disseram, bom, eu reconheço esta cara da internet, eu já ouvi determinadas coisas que tu disseste que não me agradam, reparo que és uma pessoa completamente ideológica, que te gabas disso e queres impor isso de forma tirânica a outras pessoas e, portanto, ao pé dos meus filhos isso não vai acontecer. E o que é que o próprio diz? Tenham muita pena de mim, que eu sou muito discriminado, etc, etc, etc. Bom, meus caros, isto é muito simples. Vocês reparem que, num país decente, com escolas decentes, sejam elas públicas ou privadas, as escolas deveriam ser o menos ideológicas possível, porque eu acredito que, se querem efetivamente criar pessoas de pensamento livre, não deveriam ter que lhes impor a vossa ideologia para terem razão. Porque eu acho que se vocês têm que impor determinada ideologia para que essa ideologia seja seguida, existe uma alta probabilidade dessa ideologia ser algo patética e miserável. E, portanto, o que eu acredito é, isto é altamente, e agora sendo um bocadinho mais sério, porque nós rimos ao longo do vídeo, mas isto no fundo é um assunto sério, conseguimos perceber que os nossos filhos, as gerações futuras, estão a ser completamente doutrinadas nas escolas. Têm coisas a ser ensinadas que não deveriam ser, coisas completamente anticientíficas, única e exclusivamente ideológicas, porque isto é uma guerra cultural, ponto final parágrafo, não é mais nada. E, portanto, este tipo de coisas que nós vemos aqui e que nós acreditamos que estão nos Estados Unidos da América porque os americanos são doidos e nada passa para cá, isto aos poucos tem passado para cá. Vocês reparem que isto teve início, um início mais ou menos claro para as pessoas que falam sobre este assunto, e eu leio as pessoas que falam sobre este assunto, isto teve um início mais ou menos claro na Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt exportou isto para os Estados Unidos. E os Estados Unidos são os maiores exportadores culturais para a Europa que nós temos. E, portanto, se nós estamos a importar este tipo de misérias culturais, nós temos que saber defender-nos, meus caros. Nós não podemos ter... E, aliás, eu que ainda não sou pai, cada vez penso mais se não vou querer ter o meu filho numa escola em casa, se não vou querer ter a estudar de forma mais caseira, porque eu não o quero ideologicamente doutrinado. Da mesma forma que eu não vou obrigar o meu filho a pensar como eu politicamente, apesar de lhe transmitir valores que muito provavelmente estão associados a determinado político, a determinado lado político, e, portanto, ele depois poderá fazer a sua decisão. Eu quero formar um homem decente, autorresponsável, que não se ande por aí a vitimizar, que não ceda a loucuras ideológicas e que seja uma pessoa decente, que contribua, que seja boa para a comunidade, que se tiver uma religião que a siga de forma adequada, que seja um homem de família, e, portanto, eu vou formar essa pessoa, efetivamente. Mas uma pessoa saudável, psicologicamente, que não anda por aí a dizer que a única coisa que distingue a sua pessoa das outras é a sua identidade de género e os seus pronomes, e vai andar a chorar na internet caso não o chamem por determinado pronome. Meus caros, é completamente ridículo. Nós somos importadores desta cultura e eu acho que, de certa forma, de forma mais humorística, de forma mais de entretenimento, eu acho que, de certa forma,
forma também é importante sabermos o que é que se passa na internet, o que é difundido na internet, o que é que está a ser disseminado pela internet para as nossas crianças, porque também têm acesso a isso. E, portanto, tenham cuidado com os dispositivos com acesso à internet que dão aos vossos filhos, porque eles podem encontrar estes artistas que são professores e que acham que os alunos têm que o tratar por determinado pronome, porque essa é a sua identidade de género, quando no fundo isso é só uma loucura ideológica sem qualquer base científica e pode mesmo ter como raiz um problema patológico. Da minha parte é isto, meus caros, espero que tenham gostado. Este foi o primeiro vídeo, foi assim um vídeo de teste, eu perguntei-vos na comunidade se vocês achariam boa ideia, vocês disseram que sim, portanto eu optei por deixar a democracia decidir, não é verdade? E portanto se o povo disse que sim, eu decidi avançar. Digam-me o que acham, se vos parece adequado. Não é tão informativo se calhar como é um vídeo de análise política, mas é um vídeo de entretenimento que também me dá algum gozo fazer e, portanto, se vocês gostaram deste tipo de conteúdo, partilhem nos comentários, deixem o gosto, subscrevam o canal, têm as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.